Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Entre Livros e Leituras para Grandes e Pequenos, um bate-papo sobre os livros literários aprovados no PNLD 2023, um podcast da Companhia das Letras. Eu sou Rafaela Deiabe. Em nosso encontro de hoje, falaremos de Olhe Procura uma Nova, Melhor Amiga, O Lugar do Meu Amigo e Manu e Mila. Vamos lá? O primeiro livro de hoje, Olhe Procura uma Nova, Melhor Amiga, escrito por Janaína Tokitaka e ilustrado por Victor Fitches. O livro conta a história de Olivia Suzuki, que se vê diante de um difícil momento na vida. Sua melhor amiga vai mudar de escola. Ficar sem a amiga abala tanto a Ollie que, mesmo antes da separação ocorrer, a protagonista vai em busca de alguém que possa preencher esse futuro vazio. Nesse movimento, Olivia seleciona para a vaga 4 possíveis candidatos da escola que ainda não tinham melhores amigas. É claro que cada uma das meninas tem personalidades muito diferentes, o que exige de Ollie várias estratégias para tentar conquistá-las. O segundo livro de hoje é O Lugar do Meu Amigo e foi escrito por Márcia Cristina da Silva e ilustrado por Catarina Bessel. Nele, tudo começa com um menino contando sua travessia diária de bicicleta para encontrar seu amigo. Só que o amigo não é outra criança como se podia esperar, mas um senhor bem mais velho. Juntos, eles dividem o tempo entre conversas, brincadeiras e silêncios. Em dado momento, a situação é modificada com uma informação significativa. O menino descobre que seu amigo faz parte de sua família. Muitas dúvidas começam a aparecer e o menino passa a carregar uma série de perguntas que parecem não ter respostas. O terceiro livro do nosso bate-papo, por fim, é o poético Manu e Mila, escrito por André Neves. O livro narra uma história inusitada. 2 crianças, Manu e Mila, decidem sair em busca da alegria de um jardim. O livro narra uma história inusitada. 2 crianças, Manu e Mila, decidem sair em busca da alegria em um jardim. Por meio de brincadeiras, conversas e muita imaginação, elas trocam impressões e sensações durante a busca e acabam vivendo grandes aventuras, desde subir em árvores até voar com os insetos do jardim. O livro é uma narrativa poética, marcada pela sutileza, que mostra a amizade de 2 crianças e como a alegria pode ser encontrada onde a gente menos espera. E antes da conversa com os autores, vamos escutar um trecho de O Lugar do Meu Amigo, na voz de Suelen Ribeiro. O lugar do meu amigo. Entre nós havia uma ponte. Todos os dias eu pegava minha bicicleta e atravessava correndo a ponte para encontrá-lo do outro lado. A ponte era velha e balançava muito. Meu coração era novo e também balançava muito. O dele devia ter a idade da ponte, mas era bem firme e brilhava. Ele estava sempre lá, sozinho, sentado num banco em frente ao mar. Eu chegava com todos os meus carrinhos na mochila, encostava a bicicleta junto de sua bengala e me sentava ao lado dele. Logo nos esquecíamos da bicicleta e da bengala. Eu tirava os carrinhos da mochila e as distâncias eram encurtadas. Partíamos para bem longe dali, por uma longa estrada, juntos, sem dizer uma só palavra. Depois passávamos horas vendo o mar e estudando mapas, procurando com binóculos os lugares que havia para conhecer. Eu sonhava em ser pintor e marinheiro. Um dia pintei um barco e dei o quadro de presente para o meu amigo. Mas ele soltou suas molduras e colocou o barco para navegar. Uma andorinha sempre escolhia o ombro dele para pousar. E depois de um longo tempo voava. Ele me olhava e percebia a mesma coisa que eu. Bicho parece gente, mas tem bicho que voa para longe e tem gente que voa para dentro. Lembro que uma vez ele comprou um picolé e me deu. O mundo todo era só silêncio e sorvete. No outro dia, brincamos com bolinhas de sabão. As minhas eram grandes, mas não subiam. As dele eram bem pequenas e sumiam. No fim da tarde, nós nos separávamos. Eu pegava a minha bicicleta e corria pela ponte de volta para casa. Ele pegava a bengala e saía caminhando devagarinho pelo mundo. O banco ficava vazio. Apenas com o contorno das nossas mãos feito com giz. Uma ao lado da outra.
A dele era grande, mas encolhia a cada dia. A minha era miúda e crescia. Do meu amigo, eu nada sabia, nem nome, endereço ou telefone. Só sabia que estava sempre lá, ao meu lado. Era isso que importava. Mas ele era cheio de surpresas. E um dia, entre uma onda e outra do mar, ele disse: "Sou seu avô." Agora, chegamos à parte do nosso encontro em que conversamos com alguns dos autores e autoras destes livros. Vamos começar conversando com a Janaína Tokitaka, autora de Olhe Procura uma Nova Melhor Amiga. Formada em Artes Plásticas pela ECA USP, desde criança, a Janaína sabia de sua vocação para as artes. Sua carreira na literatura começou como ilustradora, na Folhinha, em 2005, suplemento infantil do jornal A Folha de São Paulo. Entre livros escritos e ilustrados por ela, somam-se mais de 40 obras, todas para o público infanto-juvenil. Janaína é professora em centros culturais e museus, ministrando cursos livres de história do livro ilustrado e contos de fada, além de oficinas práticas de ilustração. Seu livro Escamas recebeu o selo altamente recomendável da Finilige, além de ter sido selecionado para o catálogo da Feira Internacional de Bolonha. Como ilustradora, ela foi selecionada para representar o Brasil no seminário Bibi Unesco de 2016 e da Bienal Internacional de Bratislava. Em 2018, seu livro Pedro Vira Porco Espinho foi selecionado para o programa Leia para uma Criança. Isso muda o mundo. Jana, muito obrigada pela presença e pela disponibilidade. Imagina, vai ser super legal falar sobre a Olha, eu amo esse livro. Também adoro esse livro. Bom, seu livro fala de uma etapa, né? Um tanto quanto difícil na vida das crianças que estão crescendo e se avizinhando da adolescência, né? E uma mudança no corpo, na sociabilização e na escola. Me fala de onde surgiu a ideia da criação dele, se tem um pouco da Jana dentro dele, quero dizer, se a Janaína pré-adolescente está nele de alguma maneira, esse olhar generoso, né, que você traz para essa fase tão difícil do desenvolvimento, né? Ah, sempre tem um pouco da gente, né? Nesse livro tem bastante. Acho que vocês que me conhecem um pouquinho, assim, né, vocês da companhia que já conviveram comigo, dá para intuir, assim, né? Sobre isso que você falou agora no final do olhar generoso para uma fase difícil, isso é um pouco uma marca da minha obra, né? Eu gosto muito desses meios do caminho, dessas fases em que a gente não está nem ali nem acolá, que a gente está assim, né? Num lugar muito específico, mas está entre fases mais definidas, assim. E eu gosto muito de escrever, então, tanto para crianças muito pequenininhas, que não são mais bebês, né? Mas que, enfim, ainda não são leitores também. E esse outro segmento, que é o tal do middle grade, que a gente chama em inglês, né, que é para essas crianças mais velhas, quase pré-adolescentes, eu tenho o maior prazer em escrever para essa faixa etária, porque eu acho que, em primeiro lugar, não tem tanta coisa assim, né? A gente está ainda num esforço um pouco de construção. E, em segundo lugar, porque eu acho uma fase muito desafiadora, né? E eu tenho muita empatia por quem está passando por esse momento, assim. Então, esse livro fala muito sobre isso, assim, sobre uma menina que tem uma melhor amiga, que é a melhor amiga dela há muito tempo, né? Acho que, sei lá, eu sempre fui muito assim, quando você me perguntou se tinha alguma coisa minha na Oli, eu sempre tive muitas melhores amigas, assim, e elas, eu sempre fui muito grudada com elas, sabe? Aquela coisa assim, ai, a Júlia, a Silvinha, né? E eu ia sempre na casa delas, assim, e tudo era elas, e essa coisa de trocar bilhete, e até ser meio, não codependente, porque acho que isso é uma coisa muito adulta, sabe? Mas de ser uma pessoa muito importante na minha vida, e eu acho que para todas as meninas isso costuma acontecer, né? Mas o que a gente tem, assim, principalmente, sei lá, em novelinha de TV e tal, é uma ênfase já em, sei lá, arco romântico, né? E eu acho que não precisa, eu acho que vamos falar sobre as amizades, a gente que conhece esse ambiente de escola, né, que eu já, enfim, já tive lá também e tal, a gente sabe o quão importantes são as amigas, sabe? Tipo, são as relações mais importantes na vida das crianças. E às vezes, quando dá errado, eu acho que a gente tem menos manual para saber lidar, sabe? Assim, a gente não tem tantos exemplos
na ficção, na literatura, nas séries, né? E aí eu pensei que, poxa, ia ser legal falar sobre isso, e legal falar sobre esse desespero, né? De, tipo, fazer novos amigos, ter que conhecer novas pessoas, porque nisso eu empatizo muito com a Olha, eu acho muito difícil. É muito bacana isso que você fala sobre a ênfase na amizade e do quanto ela se expressa aqui enquanto carinho, enquanto uma relação, né, que é muito importante para as mulheres, né, em diferentes Sim. fases do desenvolvimento, e ao mesmo tempo enquanto ela se expressa enquanto uma linguagem bem humorada, né? Você pode Sim. falar um pouquinho sobre esse traço da sua escrita, que é uma escrita que é muito ágil, é muito bem-humorada, mas é muito amável, né? E que trata dessas delicadezas dessas relações. Obrigada. Eu acho que um pouquinho vem do roteiro, né? Eu sou roteirista também, então a gente aprende a escrever com agilidade, assim, na TV e tal. Mas para literatura, eu acho que esse é um livro que eu fiz com o intuito muito de abraçar, sabe? Tanto o professor que está tendo que trabalhar com crianças nessa fase desafiadora, né? Tanto para os leitores e leitoras, assim, que estão passando também por momentos difíceis. É um livro que tenta fazer ficar tudo bem, sabe? Que puxa esse lado do conforto, do bom humor, assim, de admitir também que a gente é muito esquisito, né? Eu gosto da Ollie porque ela não é padrãozinha, sabe? Ela é super esquisita e ela é bem humorada e tá tudo bem. A gente gosta muito dela justamente por ser assim, né? Então eu acho que isso é muito legal, assim, de falar pra pessoa que às vezes não se sente parte da maioria, né, que tá tudo bem, que ela pode ser, que ela é super legal justamente por ser assim. E o humor, eu acho que tá sempre na minha escrita, tanto pra criança pequena quanto pra criança mais velha, assim. Eu gosto muito de humor, eu acho que é uma ferramenta ótima pra gente tratar com leveza de temas difíceis, né, porque apesar de, sei lá, a gente tá lidando com humor, né, com leveza, é difícil, né, lidar com relações humanas, assim, principalmente quando elas não caminham do jeito que a gente quer, sabe? E eu acho que materiais que possam facilitar isso, ou tratar desses temas, sabe? Porque o Ali também fala muito sobre identidade, né, quem eu sou, quem o outro é, o que o outro espera de mim, e o que eu posso fazer para fazer essa ponte entre eu e esse outro, sabe? E tudo isso acontece na escola, né? Não tem jeito, assim. Então, o Oli tá no PNLD me deixa muito feliz. Acho que ele tá no lugar certo. Você falou, a gente tem falado de uma fase de desenvolvimento difícil e tem algo que é muito comum, né, nessa fase do desenvolvimento e que acho que transparece, né, na linguagem que a gente tem na obra da Oli, o drama, né? É tudo ou nada, né? Ou se resolve ou não vai dar certo, então eu já tenho que me antecipar. Uma ansiedade, né? Como é que isso se transfigura em linguagem? O drama eu gosto muito, né? Eu acho que é isso, assim, eu acho que eu gosto de escrever para adolescente, para criança mais velha também, esses pré-adolescentes, sei lá, porque eu entendo o drama, eu lembro como é que era, sabe? Até quem já viu o Pedro Vira Porco Espinho, que é de outra editora, mas que enfim, né? Ele assume o drama também como uma coisa séria, como uma coisa que tem que ser levada em consideração, que tem que dar atenção, né, para aquilo. De novo, que nem eu falei, sabe? A possível perda de uma melhor amiga é um fenômeno gigantesco para essa fase da vida, sabe? Não dá para falar, ai, sei lá, que besteira, né? Daqui a pouco aparece outra. Não é assim, sabe? Imagina se a gente falasse isso para os adultos, se divorciou, ai, que besteira, sabe? Ou, sei lá, vai sair do trabalho, ou, sei lá, uma amiga, né, assim, uma grande amiga vai morar em outro país, né? A gente não fala essas coisas assim, ai, que besteira, mas eu acho que a gente tende a não levar tão em conta as emoções das crianças, dos adolescentes e das crianças pequenas, né? Então, eu levo, assim, então o drama, o exagero, eu nunca rio, né? Nunca é assim. Eu nunca dou risada do drama, sabe? Eu respeito o drama, assim, eu acho que o drama ele tem um certa graça, né? E tal. Tanto é que eu coloco um dorama ali, né, para fazer um pouco um espelho, né, do que elas estão passando, enfim, porque tá cheio de referência pop também no texto, né? Que eu acho que é legal, assim.
faz a ponte com a realidade desse público e as coisas que eles gostam e consomem, mas porque é isso, né? Às vezes eles sentem um pouco assim como um personagem de novela e, tipo, tá tudo bem, eu acho isso maravilhoso. Na verdade, eu acho essa intensidade uma coisa muito admirável, assim. E acho que mostra um pouco do papel da literatura enquanto arte, né? Isso, né? Que permite essa alteridade, né? De levar a sério o drama dos personagens, de poder vivê-los, né? De estar na pele da Wally e desse medo. E acho que isso faz com que nós, leitores adultos, também olhemos para as crianças nessa fase do desenvolvimento de uma maneira mais generosa, né? Exatamente, né? Então também essa parte de, sei lá, porque é isso, né? A Wally, ela é exagerada, então a estratégia que ela usa para chegar perto das outras meninas é, de fato, experimentar outras identidades. Ela pensa, por que eu não posso ser gótica? Vai que eu gosto muito de cavalo, vai que eu, né, sou uma pessoa dos esportes, vai que eu acordei hoje e eu sou, né, uma grande fã de handball. Então ela tenta essas personalidades, assim, né, ela vai experimentando, e eu acho que, sei lá, eu lembro de conviver com criança nesse ambiente de escola e achar muito engraçado, né? E também muito legal, como elas eram maleáveis, e às vezes a menina que até ontem era super nerd, de repente acorda e é uma gótica, sabe? E tudo bem, assim, e tá certo, e ela tem que fazer isso mesmo, sabe? Que em casa fez bastante sucesso e foi levado para a roda de leitura da escola como livro favorito. Ah, olha lá, tá vendo? Que legal. Jana, muitíssimo obrigada pela disponibilidade desse papo hoje conosco e oxalá Oli chegue em todas as escolas públicas do Brasil e frutifiquem. Sim, espero Muito que sim. Obrigada. Obrigada, gente. Até mais. Obrigada, professores, por ouvirem também, quem tá aí. Espero estar aí na sala com vocês, né? Com a Oli. E agora conversaremos com Márcia Cristina Silva, autora de O Lugar do Meu Amigo. Márcia Cristina Silva nasceu no Rio de Janeiro, em 1969. Diante do seu envolvimento com a escrita, seu primeiro livro, Márcia resolveu abandonar a faculdade de Direito e se dedicar à literatura, tanto na escrita de livros literários, como na pesquisa sobre esse campo de conhecimento. Tem outros livros publicados, entre eles a sua tese de doutorado, que analisa representações da infância com base em poemas de diferentes poetas e períodos. Bem-vinda, Márcia Cristina. Muito obrigada pela disponibilidade em estar conosco hoje aqui. Obrigada a vocês pelo convite. Estou super feliz de estar aqui. Posso te perguntar, curiosa aqui que sou, fala um pouquinho mais dessa sua formação acadêmica e a relação com a sua produção literária? Olha, eu dei um salto no meio acadêmico, assim, porque eu sou formada em Direito, né, assim, e aí comecei a fazer oficinas de poesia, da poesia eu fui para a literatura infantil, e aí me interessei em fazer mestrado, doutorado, toda nessa área, voltado para a infância, para o estudo da infância, né. Então, na verdade, essa minha produção acadêmica do mestrado e doutorado, que resultou na minha tese, que é o Retratos da Infância na Poesia Brasileira, que depois foi publicada, ela vem toda a consequência desse meu processo de lançamento do meu primeiro livro infantil. Tudo começou com o lançamento do meu primeiro livro infantil, que me desvirtuou do direito, né? Assim, eu fazia. Então, a minha carreira foi mudada. O meu apaixonamento foi grande, assim, pela área, né? Me fez seguir a lei do meu coração, na verdade. E você estuda poesia, mas escreve prosa, é isso, né? Na verdade, assim, eu já estudei poesia, eu comecei estudando poesia, e aí depois eu fui para a literatura infanto-juvenil, e eu só escrevo literatura infanto-juvenil. Fora o livro, né, da tese, que foi publicada, assim. Mas aí por quê? Isso é uma coisa interessante, porque, na verdade, eu comecei a notar que os livros para a infância são muito poéticos, eles dialogam diretamente com a poesia. E aí eu fiz essa transição. Eu que escrevia poemas, eu falei assim, então existe um lugar onde eu posso escrever as minhas histórias e usar o meu lado poético com as crianças, literalmente com as crianças dentro dessa linguagem poética. Quando eu conheci autores que faziam isso também, né? Tipo Bartolomeu Campos Queiroz, entendeu? Então fui muito influenciada por autores que faziam isso e pelos poetas, Manuel de Barros também, pelos poetas, que depois que tem até livros infantis também, né, assim, para as crianças. E o seu livro fala de um encontro de gerações, né, O Lugar do Meu Amigo. Um encontro de gerações de um modo muito sutil, mas ao mesmo tempo muito contundente, né? Esse encontro especial se revela ainda mais forte
já que há outros laços entre o menino e o senhor mais velho da história. Durante a leitura, a gente descobre que eles são neto e avô. De onde surgiu a ideia dessa história? Na verdade, assim, essa ideia de trabalhar, a minha primeira ideia era trabalhar a relação realmente entre uma criança e uma pessoa mais velha, que é baseada na minha história, assim, né, que era eu e a minha mãe de criação, assim, então, assim, que é 40 anos mais velha do que eu. Então, quando ela começou a entrar num processo de envelhecimento, e eu comecei a sentir, dali a pouco vai ter uma partida, eu comecei a trabalhar esse luto antecipadamente dentro de mim, assim, essa separação, entendeu? Assim, então, quando eu falei até para você que, na verdade, é um processo, que é um livro que demorou muitos anos para ser escrito, porque foi isso mesmo, eu escrevi uma frase, pensava poeticamente, ia lá, trabalhava, deixava aquele silêncio, aí passava mais um tempo, eu sentia, entendeu? Esse nosso adeus, um adeus prolongado, muito bem trabalhado, poeticamente trabalhado, eu diria, foi muito bonito, sabe? Muito bonito, e foi muito lindo, assim, porque durante a pandemia, quando a editora me aprovou o original e tudo, a minha tia estava viva e ela vibrou muito, sabe? É muito emocionante para mim, porque ela ficou, nossa, é o lugar do meu amigo, feliz da vida, que ia ser publicado. E quando ele foi publicado, ela já tinha feito a passagem. Então, para mim, é muito emocionante falar desse tema, sabe? Assim, me toca muito o processo todo, porque foi um processo de preparação do luto, um processo de alegria muito grande com a celebração da vida do livro e a participação dela, ainda com a chegada do livro. E quando o livro chegou, para mim foi um acolhimento do meu luto, porque como o livro trata do luto e trata de como, na verdade, ressignificar esse luto, porque o personagem, na verdade, ele ressignifica isso no final, né? Ele encontra o avô dentro dele, era um processo que eu já estava fazendo ali no meu luto com a chegada do livro, assim, entendeu? Assim, então, nada por acaso, assim, é muito bonito toda essa trajetória que envolve, né, assim, o livro, essa história. O ciclo da vida e das histórias dentro da vida, né? Histórias, é lindo pensar nisso, né? E se juntou, sabe? Casou, assim, completamente, assim, uma coisa veio, começou com o processo dela, a história começou a ser escrita quando, na verdade, ela já estava começando a ser vivida, o meu luto. E eu queria te perguntar, você já contou para a gente, né, que o livro fala um pouco sobre essa elaboração do luto, fala também sobre relações familiares que não dão tão certo, né? Para mim, olha que surpresa que foi. É engraçado isso. Quando você escreve, você não tem essa noção. Eu não tinha essa noção que o livro tratava disso, você acredita, assim? Porque, na verdade, assim, eu comecei a escrever e aí eu queria botar um mistério, assim, não revelar de cara que era o avô e o neto. Então por quê? Bom, vou botar então um problema familiar. Mas botei assim, sabe, por um acaso, para criar ali um mistério. E aí eu encontrei com uma pessoa depois que elogiou pra caramba o livro. Nossa, mas eu tô indicando tanto o livro por causa dos problemas familiares. Na minha família mesmo tem gente que não fala com gente. Eu falei, gente, não é que é interessante mesmo? Eu não tinha pensado. Isso não foi proposital, entendeu? Isso foi um achado. E um achado da leitora depois que eu vi isso. Não é que realmente é legal. E depois muitas outras pessoas passaram a me falar a mesma coisa. Das relações familiares, das famílias que não se falam, né? De como é legal trabalhar isso, né? Sim, é importante que isso apareça para as crianças, né? E é um tema difícil, né? Então, muitas vezes, as pessoas concebem literatura infantil como um espaço onde você não pode falar de temas que são difíceis, ainda que sejam experiências humanas, né? Quase como se a gente privasse as crianças de poder viver essas realidades no universo seguro da literatura, né? E daí já estarem preparadas para situações parecidas, né? Quando acontecem na vida real. Já tem repertório, né? E pensamento e reflexão sobre aquilo, né? A partir dos personagens e do imaginário, né? Na verdade, a literatura trata sobre a vida, e a vida tudo, né? Assim, a vida tem todos os temas, não dá pra gente separar e dizer, não, isso aqui não. Tudo tá na vida, agora tudo depende da forma como você coloca na literatura, né? Óbvio que você não vai colocar de uma forma agressiva, de uma forma, né, assustadora. Então, assim, eu acho que para mim, assim, tem duas formas assim que você atinge muito o público da infância, né? Ou é através do humor ou através da poesia, né? Assim, então, eu acho que
A minha forma, o meu caminho é muito esse do poético, assim, eu acho que é o poético, o lúdico poético, né, assim, você tem de fazer esse diálogo com a criança. E essa é uma forma delicada, ao mesmo tempo sutil, mas que você pode trabalhar qualquer tema, eu acho, né? E eu queria perguntar para você um pouco a relação entre o seu livro e a pesquisa, mas agora de outra abordagem, né? Queria que você falasse um pouco mais sobre esse leitor da infância que você estuda, né, como pesquisadora, e como a literatura forma, né, e participa da nossa infância, da nossa visão de mundo e do modo como a gente lê o mundo. Esse leitor da infância, na verdade, eu acho super importante a formação desse leitor, eu acho que isso modifica a vida das pessoas. A minha vida foi modificada pela leitura. Então, assim, como eu falo dessa mãe de criação que eu tive, é porque eu sou filha de uma empregada doméstica, e essa minha mãe de criação foi que me trazia livros e que foi meu primeiro contato com a leitura, minha grande incentivadora, por isso que ela ficou tão feliz também com o lançamento do livro, né? E que me incentivou os estudos, que me incentivou nas primeiras histórias, trazendo os livrinhos para mim, que eu tenho até hoje guardados, então, que me contava a história de Santos Dumont, da vida do Santos Dumont. Então, eu comecei na verdade, eu aprendi a ler por imagem, assim, que é uma coisa mais louca, assim, porque ela tinha um livro que contava a vida de Santos Dumont e ela lia para mim todo dia aquele livro. E era um livro com imagens dele. E criança, eu não sabia ler, devia ter uns 4 anos, eu era muito nova. Só que criança guarda muito, né? As palavras. Então, eu guardava as palavras, era como se eu estivesse lendo pelas imagens. Eu gravei a posição de cada uma e de cada história com a repetição. E ela mostrava para todo mundo, nossa, mas olha só, ela já está lendo. E, na verdade, eu não estava lendo. Eu li a imagem, com a imagem eu decorei a história dele toda. Eu sabia o que cada palavra entrava ali pela representação das palavras, assim, dentro daquele campo. Então, assim, a leitura mudou completamente. Eu poderia ter tido uma outra vida se ela não tivesse investido em mim, com os livros, com a literatura, me trazido um pouco desse apaixonamento dela, assim, colocado isso. Então, assim, hoje eu tenho um projeto de leitura escrita que se chama Jardineira de Histórias, e eu falo que quem plantou a semente foi ela, assim, né? A semente ela plantou e agora está germinando. As flores, tudo estão germinando por aí, assim. E esse apaixonamento que eu tento no meu projeto agora trabalhar com as crianças, entendeu? É exatamente isso, essa relação do leitor, trazer que a leitura não seja uma obrigação, né? Assim, porque esse é um grande problema que a gente enfrenta, né? As escolas acabam botando a leitura, ela entra nas escolas como uma prova de interpretação de texto, com certo ou errado, uma coisa muito certinha, muito... Até porque as escolas não têm como também trabalhar um monte de aluno também, pessoalmente, cada um, não dá. Então, eles têm que massificar mesmo. Só que aí muita coisa se perde nisso, né? Assim, e às vezes o próprio interesse do aluno. Então, assim, na verdade, resgatar esse interesse mesmo pela leitura, mas não por uma obrigação, mas sim por isso que eu te falei, pelo poético lúdico que as histórias trazem, por esse diálogo com a vida, né? Perfeito, Márcia. Muito obrigada por sua disponibilidade aqui para esse bate-papo. E Oxalá o Lugar do Meu Amigo seja muito escolhido e muito lido nas escolas de todo o Brasil. Eu espero que o Lugar do Meu Amigo encontre aí corações que o acolham tão bem, com o mesmo amor que ele foi feito. Assim, eu espero que ele chegue até as pessoas. Adorei estar aqui com vocês também. Obrigada pelo convite, mais uma vez. E agora falaremos com o André Neves, autor de Manu e Mila. André Neves nasceu no Recife, em Pernambuco, em 1973. Em suas entrevistas, ele costuma destacar o quanto sua raiz nordestina é importante para a sua obra, principalmente pela influência que a literatura de cordel teve em sua vida, trazendo desde cedo uma relação muito próxima à poesia popular. Na juventude, ele conviveu com diversos artistas no Espaço Passárgada, casa do poeta Manuel Bandeira, local em que incentivava o fazer literário e artístico. Um aspecto muito importante sobre o autor é o fato de que ele também é o ilustrador de suas obras, o que permite uma fusão intensa entre palavras e imagens. André Neves já ganhou diversos prêmios nacionais e internacionais, com destaque para 4 prêmios Jabuti, além de ter muitas de suas obras publicadas em outros países. André,
muitíssimo obrigada por ter topado conversar com a gente hoje. Vou começar aqui já com uma pergunta para você. Esse livro, Manu e Mila, ele é profundamente marcado pela poesia, né? E poesia é essa que você relata a vivência de duas crianças. Queria que você falasse um pouquinho para a gente de onde surgiu a ideia do livro. E que ideia maravilhosa, né? De procurar alegria no jardim. Olá, boa tarde a todos os leitores, ou bom dia. Eu quero agradecer pela essa oportunidade de falar um pouco sobre meu livro, sobre meu trabalho, sobre essa fusão que você acabou de citar, que é palavras e imagens que juntos conseguem construir o objeto livro de uma forma tão mágica. O livro Manu e Mila é um livro muito especial para mim, e essa relação poética que está dentro do livro, primeiro acredito que tem a ligação com o fazer artístico, né? Todo fazer artístico é poético. Segundo, porque a própria linguagem poética, ela permeia todo o meu imaginário, porque eu sempre gostei tanto da poesia, a poesia escrita mesmo, quanto a poesia que eu aprendi a admirar com o olhar através de outras formas de arte. Talvez isso esteja presente nos meus livros de uma forma muito intensa e de uma forma latente em alguns livros de uma forma específica, como é o caso do Manu e Mila. Eu sempre falo que, assim como os outros livros, as minhas histórias surgem de algum fato real e que eu apenas coloco a fantasia para contar de uma outra forma. Manu e Mila não foi diferente. Ela conta a história de dois amigos, do qual eu dedico o livro. Era um casal que se separou. Eles dialogavam em como fazer, em como isso poderia ser difícil, porque eles se amavam, mas não se permitiam mais estar juntos, porque foram casados durante muitos anos e no percorrer do tempo, cada um construiu outros interesses, construiu outras perspectivas, e que para cada um não era nem bom nem ruim, eram apenas diferentes. Realmente eles se separaram de uma forma muito amigável, cada um buscando a sua alegria com honestidade para serem felizes. Foi a partir daí que surgiu a história Manu e Mila. Agora, como isso vira um livro, álbum ou livro ilustrado, e que tem como um público principal crianças, né? Crianças de todas as idades, né? Eu brinco que é de 0 a 110, né? Mas enquanto acaba virando uma literatura infanto-juvenil, né? A partir de um fato real. Primeiro, eu acredito que eu sou um artista que eu trabalho no campo da infância. Assim como tem vários outros artistas que são pintores que pintam a infância, músicos que cantam a infância, atores que dramatizam o teatro infantil. Então, todo o meu imaginário, ele percorre esse universo. Então, quando eu crio, quando eu procuro algo no meu entorno para que eu possa fantasiar, não interessa o que seja, não interessa de onde vem, mas quando isso chega para mim, imediatamente se transforma numa história com infância. Quando eu penso em uma história, ou melhor, quando algo me chega para se transformar em uma história, automaticamente entra dentro da infância, porque é o meu campo criativo. Mesmo que o escritor pense em algo que a outros olhos não seja dentro da temática para se contar para uma criança, isso se transforma dentro da cabeça das pessoas que pensam na infância. Por isso que é muito curioso quando alguém me pergunta: você vai fazer alguma coisa para adulto? Você pensa em escrever algo para adulto, um romance, um livro de contos? Eu digo não, porque eu já faço. Os meus livros são para leitores de todas as idades, só que é um livro no campo da infância, para a infância de todos os leitores. E se um dia, caso eu vá fazer algo para adulto, com certeza vai ter a infância,
A única coisa que talvez possa se diferenciar do que eu faço hoje é a linguagem, porque a linguagem de um livro para a infância cabe para um adulto ler e cabe para uma criança ler. Já uma linguagem especificamente para um adulto, talvez tenham crianças ou jovens que não tenham alcance ainda para essa linguagem. Então essa é a única diferença que eu faço do meu trabalho para a literatura, do que chamam de uma literatura adulta. Você traz pontos interessantíssimos aqui nessa resposta, né? Você já está falando da audiência múltipla, né, que existe nas obras, né, que são associadas ao campo da infância, e é quase que como se você pleiteasse que a literatura dita infanto-juvenil, assim, nesse conceito, ela tivesse a ver muito mais com a forma expressiva, né, de linguagem, do que com o destinatário, né? Que é um dos caminhos que a gente usa para definir, né, essa produção. É muito bacana isso, né? Porque no momento em que você faz isso, você está dizendo tudo que é da vida é do campo das infâncias e é do campo da literatura para as infâncias, né? Sim. O que muda é a linguagem de como a gente fala com esse público. A criança, ela passa por todas as experiências possíveis. Na verdade, não é a criança que passa pela experiência, o ser humano passa por todas as experiências. Só que elas mudam de acordo com a pessoa, de acordo com o humano, de acordo com a sua cultura, de acordo com as suas vivências. Mas todas as experiências que acontecem, ou dos temas que às vezes nós procuramos enxergar dentro dos livros, às vezes não é nem o escritor que procurou esse tema, às vezes aconteceu dentro do livro, são coisas que estão na vivência da vida. Só é preciso saber como contar para a infância. Talvez seja mais ou menos como um adulto vai explicar para uma criança sobre um determinado assunto. Só que na arte a gente faz isso com poesia de uma outra forma. E com formas expressivas muito sutis e muito tocantes, né, André? Você é um especialista nisso. É que eu vou chegando para mais uma pergunta que tem a ver um pouco com o tipo de leitura que seus livros inspiram, e, no caso, Manu e Mila também, né? Eles inspiram outro tempo de leitura, né? A gente não está lendo aquele livro que a gente quer saber a página seguinte ou o próximo fato, plot, né? Não é aquele page turner, né? Que a gente quer ir rápido, 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 rápido e terminar. Não. É uma linguagem, tanto da ilustração quanto do texto, que convida para aquela levantada de cabeça, né? Para aquela respirada, para aquela reflexão, em que a gente se pergunta, né, sobre as escolhas daquilo e o efeito que aquelas palavras e aquelas imagens promovem, né, nos leitores, sejam eles crianças ou adultos, né? É um tempo de observação, é um tempo do vagar, não é do conflito a ser superado. Como é que você acha que isso se relaciona com um tempo das infâncias, né? E com esse tempo maluco que a gente vive na contemporaneidade, né? Que a gente só fica deslizando os dedinhos nas telas e daí é impactado por outra informação, por outra imagem, né? Coisas que são cada vez mais velozes e que tiram a gente desse tempo em que a gente medita e se afeta, né, pelos textos e pelas imagens. Eu acho que é um exercício de afeto e um exercício de conhecimento, um exercício de calma. Talvez eu procure fazer aquilo que eu procuro quando eu sou apenas leitor, que é poder, independente do livro que eu esteja lendo, adulto, biografia, romance, contos, poesia, procurar repousar dentro do livro. Talvez essa palavra seja muito confortável, no sentido de que o que é procurar repouso é usar o livro mesmo como um campo de descanso para os pensamentos, mesmo sabendo que no livro, quando o pensamento descansa, ele não descansa, ele multiplica sem a gente sentir. Então, é nesse sentido. E talvez, por conta desse cotidiano tão complicado em que eu também faço parte, a minha criação me descansa. O criar, não estou falando do livro, o próprio criar me descansa. E talvez isso
isso reflita dentro dos livros. E acho que uma linha de pensamento minha. Eu vejo que os meus livros, eles buscam uma fantasia mais singela, uma fantasia mais simples, uma fantasia mais imperceptível ao primeiro olhar. Eu acho que essa é a forma que a gente tem de aprender a enxergar a vida além da velocidade que ela está. E a infância tem muito desse olhar contemplativo, né? Para as coisas pequenas e simples, né? E que são extraordinárias. Eu acho que isso aparece muito em Manu e Mila, né? Com o olhar que cada um dos personagens tem para o que imagina, que é a alegria e essa busca. E também tem uma coisa que é um olhar muito atento da natureza, né? Que tem a ver com essa contemplação, mas ao mesmo tempo com a beleza, né? Do simples. É incrível porque criança e natureza tem uma relação tão fantástica, e que eu acho que a criança estar na natureza é parar o tempo para ela, é o tempo de observação. Talvez por isso as minhas histórias apareçam tanto dentro da natureza, porque é realmente um momento que a gente se distancia de tudo e aprende a observar o mundo de outra forma, mesmo que seja num jardim pequeno, ou numa floresta, ou numa praia, ou em qualquer paisagem, ou apenas cuidando da planta, de uma planta na sua própria casa, ou no seu próprio apartamento. Mas é como se aquilo dali nos permitisse uma outra forma de enxergar a vida, a própria existência, dar tempo ao tempo. E talvez nesse espaço que é tão reservado, as crianças consigam pensar, criar e fazer de outra forma, já que o cotidiano das crianças hoje no mundo, principalmente das crianças mais urbanas, já tem um agendamento muito prévio, um agendamento desde da primeira infância mesmo, né? A criança já nasce com uma agenda que é algo, né, anotado, vamos dizer assim, pelos pais, né? Que as crianças não têm muito tempo para brincar livre hoje. Elas têm, por mais que elas estejam em atividades lúdicas em qualquer espaço do qual o pai destinou, não é a mesma coisa de uma criatividade livre. Então, talvez esse agendamento da infância que me incomode muito e que me faça criar histórias que sejam por outros caminhos, né? Maravilha, André. Muitíssimo obrigada por sua disponibilidade. Oxalá Manu e Mila seja muito escolhido e muito lido, né, em muitas escolas, e que esse tempo manso frutifique, né, nessas leituras cultivadas pelos educadores e pelas crianças, Brasil adentro e afora. Bom, para todos os leitores que ainda não leram o livro e que talvez se sintam curiosos depois dessa minha fala, eu só espero que o Manu e Mila leve o que ele propõe, alegria para todos. Obrigada. E chegamos à parte da nossa conversa em que a gente bate papo, traz aqui uma especialista em literatura. Nossa convidada de hoje é Sandra Medrano, pedagoga, mestre em educação pela USP, especialista em literatura para crianças e jovens pela Universidade Autônoma de Barcelona. Atualmente é coordenadora pedagógica da Biblioteca do Colégio Santa Cruz, de São Paulo, e é coordenadora também da área de leitura da comunidade educativa SEDAC. Além disso, é professora no curso de pós-graduação de livros e literatura para crianças e jovens do Instituto Veracruz, aonde eu não canso de repetir, ela foi minha professora. Sandra, muito bem-vinda! Ai, obrigada, Rafa. Fico muito feliz, né? E fico muito honrada quando você me apresenta assim, porque é super bonito ver nessa situação. Agradeço muito, fico emocionada. Eu vou começar aqui trazendo para o bate-papo a obra Manu e Mila. Esse é um livro que é muito poético, né? E que tem uma relação muito especial entre imagem e palavra. Qual a importância de livros como esse habitarem o espaço das salas de aula? É muito especial, né? Livros como Manu e Mila, né? Que a gente também pode dizer que eles são conhecidos como livro-álbuns ou livro ilustrado.
porque eles têm uma característica muito peculiar na sua composição. Eles são produzidos nessa relação muito intensa entre as palavras e as imagens, e o projeto gráfico do livro. Ele, então, é considerado um objeto multissemiótico, porque ele traz, então, esses diferentes elementos na narrativa, e isso possibilita, entre outras coisas, né, que as crianças tenham autonomia na construção do sentido, de sentidos mais amplos. E essa composição faz com que essa experiência leitora seja bastante distinta, né, de outras leituras, porque ela convoca muito o leitor, né, e significa, neste caso, né, que é um conto, que ele seja compreendido, talvez a gente possa dizer que com mais intensidade, numa potência diferente, porque é nessa composição entre as palavras, e nesse caso do livro, muito poética, e as imagens, que também são lindas, porque é nessa junção que acontece essa mágica dessa apreciação narrativa, né? Então, eu queria só trazer um exemplo, logo no início, quando a gente abre o livro e tem uma dupla de páginas, de um lado a gente tem um texto, em que tem ali um diálogo entre as personagens Mila e Manu, sobre essa brincadeira que vai acontecer de procurar a alegria. E quando a gente olha para as imagens, a gente está vendo ali uma situação de duas crianças num jardim lindo, que uma está sentada no banco, a outra está deitada com os pés no banco, o que vai compondo com isso uma ideia dessa relação de um cenário, de um ambiente, né, em que elas estão interagindo, e nessa junção é muito mais do que a gente só olhar para as imagens ou a gente só ler as palavras, né? Então, essa amálgama que faz essa experiência leitora. Outro aspecto que pode ser interessante nesse livro é porque com isso ele convida, né? Ele faz aí abre um espaço para os leitores dos anos iniciais do ensino fundamental a explorar então esses detalhes que aparecem, por exemplo, nas imagens em cada página. E isso também possibilita um tempo mais alargado de apreciação das crianças nessa leitura. E isso, na minha opinião, é um aprendizado muito, muito importante, principalmente nos tempos contemporâneos, em que o que rege é a rapidez, é a efemeridade das coisas. Então, esse parar, apreciar, ter um olhar mais atento aos detalhes, também faz parte dessa aprendizagem, dessa formação leitora das crianças. E as palavras poéticas, né, que a gente comentou, as imagens que também dão esse outro ritmo, essa profundidade, e queria trazer assim algumas coisas que mostram isso, né? Então, por exemplo, quando no texto vem escrito um sol macio, abre um espaço aí para uma conversa, né? É muito inusitado, a gente não se refere assim ao sol, mas nesse contexto, o que quer dizer, né? Que imagem é essa que vem? Ou quando ele diz assim que encontrar alegria dentro de uma semente. Tão poético, tão imagético, traz tantas possibilidades de interpretação pelas crianças. Ou quando ele fala que a alegria pode ser encontrada boiando no meio do oceano. São várias partes desse livro que permite essa apreciação de uma imagem, de uma sensação, de uma emoção que pode abrir muito espaço para conversar com as crianças sobre o que elas pensam, sobre o que vem à cabeça. A literatura mostrando quase a forma pura, né? Nessa indeterminação da linguagem que pode ser completada pelas interpretações dos leitores, né? Isso também está presente no Lugar do Meu Amigo, né? Que a gente vai falar agora um pouquinho. Nesse livro, o leitor entra em contato com temas difíceis de serem tratados, muitas vezes, né, com as crianças. E o livro faz isso de uma maneira corajosa, criativa, né? E ao mesmo tempo com uma relação também peculiar entre texto e imagem, que acaba trazendo leveza, né? Não sei se leveza é a palavra, né? Mas delicadeza, talvez, para tratar de um tema que é difícil, né? Que é a ausência,
que é o desentendimento, muitas vezes dentro das famílias, que é a falta. Acho que é interessante a gente pensar, porque são temas difíceis, mas são temas difíceis não só para as crianças, né? E a gente, às vezes, numa posição meio, não sei, de uma adultocêntrica. Adultocêntrica, eu usei esse termo aqui também, pensei, da gente ter essa ideia de que a gente pode proteger, né, pode poupar as crianças de determinados assuntos. A gente subestima, né, a inteligência e a capacidade das crianças e desconsidera que, na verdade, elas vivem essas situações e essa complexidade todos os dias, em diferentes momentos, né? E que a gente adulto não controla. Então, acho que uma coisa é pensar que é um tema difícil, é difícil para a gente, é difícil para as crianças, é difícil acho que em qualquer idade, e quanto mais possibilidade da gente falar e abordar por diferentes formas, acho que ajuda muito a conversar e a se aproximar disso, né? Então, outra coisa que eu fiquei pensando é que acho que é importante a gente pensar que as crianças não precisam, na verdade, eu acho que nem a gente também, nessas situações mais complexas, entende tudo de uma vez e tudo completamente. Esses temas complexos a gente vai, né, vai tendo aproximações sucessivas, a gente vai tendo condições de pensar sobre ele, esses temas tendo a oportunidade de viver essa complexidade mesmo. E aí esses espaços que eu acho que a literatura, uma boa literatura, esses espaços que a leitura abre, são fundamentais para as crianças serem ouvidas, para que elas possam trazer as dúvidas, trazer os questionamentos nesse espaço seguro, nesse espaço em que elas podem se arriscar e ouvir de um adulto que ela confia, né? Seja ela professora, seja a mãe, seja os avós, enfim, um adulto de confiança, colocações que não banalizam e não desconsideram o que elas estão pensando sobre aquilo. Também no Olhe, Procura uma Nova Melhor Amiga, a gente retoma, né, a temática da amizade, que já estava presente em Manu e Mila, e nas dificuldades das relações interpessoais, que agora, né, diferente do Lugar do Meu Amigo, que essas relações difíceis eram vividas pelos adultos, aqui são as relações interpessoais de amizade, né, que se revelam difíceis à medida que a Ollie, que é essa personagem, vai crescendo, se avizinhando, né, da adolescência, e tendo de enfrentar a mudança de escola da própria melhor amiga. Você já falou um pouco sobre isso quando falou agora sobre o Lugar do Meu Amigo, mas falar de literatura é precioso para a gente falar sobre as relações interpessoais também. Não como um manual, mas de um modo diferente, né? Acho que sim. E aí, ouvindo a Janaína, né, há pouco, a gente fica encantada de como a clareza que ela tem sobre as possibilidades de trazer numa narrativa essas questões que são muito típicas dessa faixa etária, né, da importância que tem as amizades, a expectativa que o pré-adolescente tem, de como é que as pessoas vão aceitá-lo e como ele vai lidar com essas as outras pessoas, essas relações interpessoais, como você falou, é um foco muito relevante, né? E achei bonito quando a Janaína fala de que ela traz isso na forma como ela lembra também de ter vivido, né? E acho que essa composição que ela faz em cada um dos detalhes, né, na forma como a narrativa é apresentada, é impossível que ela não traga o leitor para próximo, para perto, porque acho que é essa possibilidade de percepção desse personagem narrador, que também tem essa peculiaridade de uma narração em primeira pessoa, que eu acho que é muito adequado para trazer o leitor para próximo, para dividir com ele essa intimidade, e que então o leitor percorre então com essa narradora, essa personagem, essa ampliação que ela tem das relações com o mundo, quando ela é colocada à prova a cada tentativa
de estabelecer essas relações interpessoais com as demais personagens. Acho que talvez em algumas situações seja muito próxima a algumas vivências dessas crianças, desses leitores, e talvez outras não tão próximas, mas que são super fáceis de identificar, que são desse contexto, né? E outra coisa que é interessante nessa obra é como ela mergulha nessas esferas culturais e sociais diversas, abordando esse encontro mesmo, né, com o outro, evidenciando essas diferenças de personalidade, de gostos, de hábitos, com relatos que abordam esses sentimentos e as emoções muito relacionados ao esse conhecimento de si, de temas e reflexões, como eu disse, muito presente nessa faixa etária desses leitores dos anos iniciais do ensino fundamental. Também é interessante a gente notar nessa composição dessa obra que essa narrativa se dá em primeira pessoa, como eu falei, mas ao contrário do que acontece em outros livros, o título e o subtítulo não é nesse foco, né? E é interessante porque isso faz com que deem muitas pistas do que será abordado no livro ou no capítulo. Então, essa possibilidade do leitor utilizar esses recursos, né, como parte da apreciação literária, acho que nenhum leitor vai ficar pensando sobre isso. Nossa, agora eu estou olhando uma coisa numa narrativa na primeira pessoa. Nossa, esse título não está assim. Não é isso, mas isso se dá na leitura, porque hora você está lendo uma coisa que é narrada diretamente pela personagem e hora você lê um título de um capítulo que antecipa muito do que vai acontecer ali. Então, essa apreciação, isso que se dá numa leitura atenta, comprometida de um leitor, né, em formação, é importante para essa formação mesmo, né? Porque uma boa literatura é isso, né? Conteúdo e forma, essa amálgama que vai resultar num livro que permite essa experiência marcante de um livro, né? Como você disse, Rafa, pode ser o livro preferido de um período da vida. Muito obrigada, Sandra. Infelizmente, a gente está chegando no final de mais um encontro. Quero te agradecer por ter topado estar conosco aqui nesse bate-papo sobre Olhe e Procura uma Nova Melhor Amiga, O Lugar do Meu Amigo e Manu e Mila. Eu que agradeço, passa tão rápido, né? É tão bom falar disso. Obrigada. É bom falar de livro, né? É uma delícia. O Entre Livros e Leituras para Grandes e Pequenos, um bate-papo sobre os livros literários aprovados no PNLD 2023, é um podcast da Companhia das Letras, focado em literatura infanto-juvenil. Obrigada por ficarem conosco nesse bate-papo super produtivo sobre os livros. Antes de terminar, vou fazer um convite. Que tal seguir a gente no seu tocador? Corre lá! E tem mais uma coisa, se você gostou desse episódio, pode nos dar 5 estrelas para atingirmos um público ainda mais amplo. Até breve, pessoal! Nos encontramos nos próximos livros.